No Congresso já foram apresentadas no mínimo 57 propostas para proibir que presidente, governador e prefeito possam se reeleger. E agora o tema volta para discussão na forma de 3 PECs. Mas elas vão afetar uma possível reeleição do Lula? E deputados e senadores também entram nesse balaio ou eles vão poder se reeleger? Como é que fica essa história, esse negócio? Eu sou a Julia Keck e te explico depois da vinheta. É isso mesmo, desde que a reeleição consecutiva passou a ser permitida aqui no Brasil, isso em 97, já foram registradas 57 propostas lá no sistema do Congresso para acabar com ela. 16 foram protocoladas no Senado e 41 na Câmara. E nesse momento, 3 estão sendo colocadas na mesa. Essas 3 propostas de emenda à Constituição são de autoria do senador Marcelo Castro, que é o relator do novo Código Eleitoral. E até agora ele apresentou as propostas aos líderes do Senado, está negociando e espera que uma seja votada ainda nesse ano. Julia, mas por que ele mesmo está colocando 3 propostas? Eu explico. Todas elas prevêem o fim da reeleição para o Executivo e com isso prevêem também a extensão dos mandatos de 4 para 5 anos. A história é que seriam mandatos maiores e acabou. A diferença entre elas é que 2, além de proibir a reeleição, estabelecem votações unificadas. Colocam que as eleições municipais e gerais se juntariam acontecendo a cada 5 anos. Então a gente só iria às urnas uma única vez, vota para tudo, pronto, acabou, daqui 5 anos de novo. Daí, entre essas 2, a diferença são as regras de transição. Portanto, a ideia do Castro é colocar as 3 propostas na mesa e seguir com a que tiver mais apoio entre os senadores. E aí ele pode tanto protocolar uma PEC à parte ou propor mudanças como relator de uma proposta que já tramita na casa sobre esse tema. Aí, ó que curioso! A proibição se aplica a cargos do Executivo. Então, deputados estaduais e federais, senadores e vereadores ficam à vontade para se reeleger quantas vezes quiserem. Mas, em contrapartida, todavia, os mandatos maiores se estenderiam ao Legislativo. Então, além de poder se reeleger, vereadores e deputados teriam garantidos 5 anos de trabalho e o senador, o mandato subiria de 8 para 10 anos. Mas como eu não estou aqui para enrolar, eu já respondo a outra pergunta que você quer saber. Não, se alguma das propostas avançar, o Lula não vai ser afetado, nem ele, nem os outros representantes, porque tanto as eleições unificadas quanto a própria proibição da reeleição, os 2 pontos valeriam a partir de 2030. Escuta o que o Castro disse em coletiva de imprensa. Todas as 3 PECs que nós estamos apresentando, elas põem fim à reeleição de prefeito, governador e presidente da República. Todas 3 colocam um mandato de 5 anos para todos, sendo que a diferença entre elas é a seguinte: uma não traz a coincidência de eleições. Então, os prefeitos eleitos em 2024, pela primeira vez, teriam direito à reeleição em 28 e a reeleição já seria por 5 anos. A partir daí, não teria mais direito à reeleição. Então, terminaria o mandato dele em 33. O governador que foi eleito em 2026, a regra não mexe com o direito adquirido, nem com a expectativa de direito de ninguém. Então, o governador que fosse eleito em 2026 teria direito, teria um mandato de 4 anos, teria direito à última reeleição por 5 anos. Então, o mandato dele terminaria em 2035. Então, como é que ficariam as eleições no Brasil? 2030, eleições gerais para governador, presidente, senador, deputado federal, deputado estadual. 2033, eleições municipais, prefeito e vereador. 2035, eleições gerais. 2038, eleições municipais. 2040, eleições gerais. Então, entre a eleição geral e municipal, 3 anos. Entre a eleição municipal e geral, 2 anos. Então, essa PEC põe fim à reeleição, coloca o mandato de 5 anos, mas não traz a coincidência das eleições. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sinto que há um consenso maior entre o fim da reeleição e o mandato de 5 anos, e há um consenso menor sobre a coincidência ou não das eleições. Aí nós estamos apresentando 2 outras PECs que tratam da coincidência das eleições. Uma, em que em 2028
teria um mandato tampão de 2 anos. Ou seja, quem foi eleito pela primeira vez em 2024, agora prefeito, teria um mandato até 2028, e em 2028 ele teria o direito de ir para a reeleição por 2 anos. Se fosse eleito, 4 com 2, 6. Se a pessoa foi eleita pela primeira vez em 2028, seria eleito para um mandato tampão de 2 anos, 2030 teria a coincidência das eleições, e ele seria reeleito para um mandato de 5 anos, 2 com 5, 7. Então, é uma alternativa. Então, em 2030, nós teríamos a coincidência das eleições no Brasil. Então, as eleições no Brasil se dariam todas num dia só, todas num ano só, que seria no 2030, 2035, 2040, 2045, para todo mundo, uma vez só. A outra alternativa de coincidência das eleições, não teria um mandato de 2 anos de tampão. Em 2028, o prefeito seria eleito por 6 anos. Então, terminaria em 2034. O governador que foi eleito em 2026 teria uma reeleição para 2030, 2030 ele podia ser reeleito para 2034. Então, as eleições coincidiriam em 2034. Então, a partir de 34, eleição geral em 2039, 2044, 2049 e assim por diante. Então, são 2 alternativas de coincidência. Uma em que tem um mandato tampão de 2 anos e outra que tem um mandato estendido de 6 anos. Fica a gosto do freguês. E quem apoia abertamente o fim da reeleição é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Só que essa pauta não é um consenso no Legislativo. E aí ela deve trupicar para passar, isso se passar. Ainda mais porque a gente está em um ano eleitoral e existe uma oposição forte do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. E agora que eu respondi assim o básico, volta comigo no tempo, porque a discussão sobre a reeleição é bem antiga. Você sabe quem foi o primeiro presidente a se reeleger? Se você respondeu FHC, você errou, porque o primeiro mesmo foi o senhor Rodrigues Alves. Tudo bem que não foi de maneira consecutiva. Ele foi eleito em 1902 e depois em 1918. Mas depois da reeleição, o coitado nem chegou a governar porque morreu de gripe espanhola em janeiro de 1919. E depois disso a gente tem o Vargas, que ficou muito tempo no poder, mas não conta porque eleito mesmo ele só foi uma vez, lá nos anos 50. O resto ele governou por golpe. Mas a reeleição consecutiva mesmo era proibida no Brasil desde o nosso primeiro pleito em 1891 até 1996. E aí, quando o ano vira, em 97, é aprovada a emenda constitucional da reeleição. Isso sim, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. E a votação da emenda, aliás, foi cercada de polêmicas. Mas tudo ficou para lá e FHC foi reeleito. E é importante aqui destacar o contexto mundo. Àquela altura, no comecinho dos anos 90, a América Latina vivia o que o Huntington chamou de terceira onda da democracia. Um momento em que, depois de um longo período ditatorial, os países buscavam consolidar as suas recém-nascidas democracias. E ali, quase nenhuma constituição permitia reeleições consecutivas. Dos 18 países latino-americanos, tirando Cuba e Haiti, 12 previam sim a reeleição diferida, ou seja, a possibilidade de voltar à presidência depois de uma pausa, 1 ou 2 mandatos fora do cargo, enquanto 4 países proibiam todo tipo de reeleição. Só 2 até então permitiam, essa permanência no cargo por mais de um mandato seguido. Mas a coisa começou a mudar conforme lideranças se consolidaram no poder. E aí, a reeleição virou uma febre na política latino-americana. O pontapé inicial foi com o nosso vizinho, o Peru, então comandado pelo ditador Alberto Fujimori. Em 92, 2 anos depois dele se eleger, ele deu um alto golpe de Estado, fechou o Congresso, Judiciário, caramba, 4. E aí, com a maioria dos assentos lá no Congresso Constitucional Democrático, ele conseguiu aprovar o golpe e uma nova Constituição, essa que trazia consigo a possibilidade de reeleição. Por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo,
la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Já então, com as novas leis valendo, ele conseguiu se reeleger, ficando no poder até os anos 2000, quando foi destituído pelo Congresso depois de um escândalo de corrupção e também de crimes contra a humanidade. Mas no mesmo ano em que ele se reelegeu, em 1995, na Argentina, Carlos Menem também era reeleito depois de uma reforma na Constituição. E les pedimos que nos den a oportunidad nuevamente de assumir a responsabilidad de presidir los destinos de la República Argentina. Logo em seguida veio a gente. Aqui no Brasil, a emenda da reeleição passou. Em 99, foi vez da Venezuela. Quando o século virou, reformas constitucionais para permitir a reeleição também atingiram a República Dominicana, Colômbia e Nicarágua. E um adendo, tá? Por aqui a emenda passou no governo FHC e ele mesmo, em pessoa, que sempre defendeu o mecanismo da reeleição, ele fez uma meia-culpa em 2020, admitindo que a emenda foi um erro. Ele apontou tudo isso num texto chamado Reeleição e Crises. Eu trago um trechinho aqui para você. Abre aspas. Permiti e por fim aceitei o Instituto da Reeleição. Verdade que ainda no primeiro mandato fiz um discurso no Itamaraty anunciando que as trevas se aproximavam. Pediríamos socorro ao Fundo Monetário Internacional. Não é desculpa. Sabia e continuo pensando assim, que o mandato de 4 anos é pouco para fazer algo. Tinha em mente o que acontece nos Estados Unidos. Visto de hoje, entretanto, imaginar que os presidentes não farão o impossível para ganhar a reeleição é ingenuidade. Fecha aspas. De fato, depois do FHC, todos que tentaram a reeleição, incluindo o FHC, conseguiram. Menos um. Lula conseguiu, Dilma conseguiu. O Temer, ele não entra nessa conta porque ele nem tentou se reeleger. Mas talvez não seja uma coincidência que a maioria conseguiu voltar ao cargo. Aí entram os argumentos. Quem é contra a reeleição diz que a democracia, ela pressupõe que todos os candidatos devem competir em condições equivalentes. Mas aí a reeleição desbalancearia essa competição porque o candidato que está no poder já sai na frente, podendo contar com todo o aparato da máquina pública. Nos últimos meses de mandato, vai lá, inaugura obra, libera grana, lança projeto. Ou seja, para o cara não se reeleger, ele tem que se esforçar muito. Outro argumento contra é que, com a possibilidade de continuar no cargo, um político ele já começa o primeiro mandato dele pensando lá na frente, na reeleição. Então, ele não está pensando necessariamente em fazer um bom governo. Tudo bem que as coisas estão interligadas, mas está pensando principalmente em permanecer no poder, o que cria uma lógica estranha, uma prática política toda permeada pela barganha. O toma lá da cá sem qualquer projeto programático que sustente. E uma terceira questão é que a reeleição pode ser vista também como uma forma de autossabotagem do próprio sistema democrático, porque ele tem em si, como um dos seus pilares, a alternância de poder. De olhar, mas na prática, na vida real, não é assim. 4 anos passam voando. Se você pensa desse jeito, deixa eu te contar o outro lado da moeda. Sem a possibilidade de reeleição, a gente pode entender que um político tem o seu poder meio que esvaziado. Por quê? O que dá para fazer em 4 anos? Pensando que, assim, no primeiro ano a pessoa ainda está pegando o jeito da coisa, no segundo ano consegue fazer uma coisa ou outra, no terceiro ano, quando a coisa engrena, já chega ao 4º ano e está na hora de lançar alguém como sucessor. Então, um dos principais argumentos de quem é a favor da reeleição é que não dá para colocar de pé um projeto político de país, de nação, em 4 anos. Como é que pensa a educação a longo prazo? Saúde a longo prazo? As obras? Se o próximo representante pode simplesmente meio que passar o rolo compressor em cima das políticas públicas. Um outro ponto é que, se um político é eleito sabendo que não vai poder concorrer de novo, a tendência é que ele seja menos cauteloso, porque não precisa se preocupar tanto com o apoio popular, o que aumenta, inclusive, a chance de corrupção e medidas contrárias à vontade do povo. Mas o povo está dividido em relação a isso. A pesquisa Datafolha de março mostrou que 58% dos brasileiros
são contra o fim da reeleição, enquanto 41% querem que acabe mesmo. 2% não souberam responder. E se a gente ainda não tem um lado muito definido, tem um país que toma um lado faz tempo. Olha como as coisas mudaram lá dos anos 90 para cá, aqui na América Latina, né? Argentina, Brasil, Honduras, República Dominicana, Equador e El Salvador permitem hoje a reeleição consecutiva. Outros permitem a reeleição, mas com mandatos intervalados. É o caso de Uruguai, Panamá, Peru, Costa Rica e Chile. Já os que proíbem assim, de qualquer forma, a gente tem aí México, Guatemala, Paraguai e Colômbia. Aliás, o Chile é um caso interessante porque ele suspendeu a permissão para o atual presidente se reeleger, o Gabriel Boric. Um caso que é, assim, bem específico. E algumas instituições defendem que a experiência da reeleição, pelo menos na América Latina, tem corroborado com a corrosão dos regimes democráticos, fortalecendo um sistema hiperpresidencialista e levando ao poder figuras extremamente populistas que, assim, uma vez reeleitas, aumentam e consolidam seus poderes, desviando dos pilares da democracia. Esse foi o posicionamento, por exemplo, sabe de quem? Da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que em 2021, agora é pouco, já fazem 3 anos, meu Deus. Mas ela concluiu que, abre aspas, a autorização da reeleição presidencial indefinida é contrária aos princípios de uma democracia representativa e, portanto, às obrigações estabelecidas na Convenção Americana e na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Fecha aspas. E eu te pergunto agora, como é que o Brasil estaria hoje se Bolsonaro tivesse sido reeleito? Mas a gente não precisa nem ir tão longe. Como o Brasil está hoje, com o terceiro governo de um mesmo candidato que governou pela primeira vez há mais de 2 décadas, num contexto extremamente diferente. Veja, eu não estou aqui dizendo que está ruim, nem que está bom, também não estou defendendo ou me opondo à reeleição. Eu só estou mostrando para você os 2 lados da moeda. E com essas perguntas, eu me despeço. Fica pensando aí e me encontra no próximo episódio. Até lá! Vem cá, você quer um canal meio ainda melhor? Abordando temas e programas que interessam a você? Então responde a nossa pesquisa anual. Ela é rápida, anônima e muito importante para podermos conhecer nossa audiência. Ajude a gente a fazer o meio que você quer ver.